programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, a rádio carioquíssima. Ficamos a mais ou menos uns 150, 200 passos da Princesinha do Mar, da Avenida Atlântica, que é onde fica a praia de Copacabana. Hoje é dia 11 de janeiro, nosso segundo programa do ano, 11 de janeiro de 2024, e nós vamos conversar hoje sobre um tema de saúde pública e um tema melindroso, de uma certa maneira, mas para a gente desvendar todos os mistérios desse problema, a gente trouxe uma pessoa com muita experiência na área, que nós vamos discutir, minha colega, minha xará, Alexandra Sanches, e ela é pneumologista como eu e tem uma dedicação de décadas dentro de um aspecto que nós vamos trabalhar no programa. Ela veio aqui hoje, nós já tentamos algumas vezes trazê-la aqui, pela segunda vez, ela já veio aqui há alguns anos, acho que há uns 4 ou 5 anos no programa. Depois eu vou colocar o link desse programa para a gente conversar sobre tuberculose e um aspecto específico da tuberculose, que é a tuberculose nas prisões. Esse é o título do programa. Antes de eu apresentar a convidada, eu queria fazer uma antecipação, uma sugestão àqueles ouvintes nossos que eventualmente acreditam na teoria de que bandido bom é bandido morto. Eu sugiro que não acompanhem o programa, porque o programa vai ser dedicado a proteção, como a gente pode fazer para proteger melhor as pessoas que estão dentro do sistema prisional, seja por infração penal, sejam os trabalhadores, os agentes penitenciários, entre outros, que também ficam muito inseridos nesse sistema e sob risco, portanto, de adoecerem pela tuberculose. Então, Alexandra, o recado está dado, porque senão as pessoas podem ficar se irritando, né, dizendo que a gente é defensor de bandido, né? Na verdade, a gente é defensor do Estado. O Estado alberga esses bandidos que foram condenados e cabe ao Estado protegê-los da melhor forma possível, inclusive tomando medidas que evitem o adoecimento desses albergados e também que essa doença, que é de transmissão ativa respiratória, passa de pessoa para pessoa pelo ar. Imaginem vocês num ambiente de confinamento, pouco ventilado, pouco solarizado, o risco dessa transmissão, e os números que a nossa convidada vai mostrar aqui vão confirmar isso. Mas então, Alexandra Sanches, aliás, eu descobri que eu estava fazendo uma pesquisa sobre você para o programa, eu não sabia que seu nome tem um nome no meio chamado Roma, né? É Alexandra Roma. Esse Sanches é espanhol, né? Roma é italiano. O Roma é italiano, a sua família tem esses dois. Meus avós tinha italiano, tinha português, italiano e espanhol. Então, e uma brasileira. O seu ramo italiano eu não conhecia, mas fala um pouquinho de você, no sentido assim, por que você escolheu, como se deu a escolha da pneumologia, e dentro da pneumologia eu me lembro que você é doutor em saúde pública, você, enfim, tem uma vasto currículo, mas assim, para os ouvintes conhecerem melhor a sua vocação, porque dentre vários aspectos o sistema prisional chamou tanto a sua atenção? Então, primeiro a pneumo e segundo o sistema. Eu já fui, né, estudar pneumologia, né, me especializar em pneumologia, porque eu já gostava da tuberculose, né, na época quase da tisiologia ainda, isso, né? Então eu já gostava desse tema lá em na verdade, 1980. A tisiologia dentro da medicina veio antes da pneumologia. Exatamente, mas eu estou dizendo que é dedicada mais especificamente à questão da tuberculose, né? Uhum. E então eu
fui pneumologista mesmo durante muitos anos, trabalhei em hospital federal, né, e como pneumologista e tudo. Onde você trabalhou? No Hospital da Lagoa, durante muitos anos. Hoje é o Hospital Federal da Lagoa. Já era naquela época, né? Depois foi mas o nome hoje chama Hospital Federal da Lagoa. Trabalhei lá muitos anos e entrei para o Estado, onde eu trabalhei no Programa Estadual de Controle da Tuberculose, logo depois de formada também. E quando... Deixa eu me lembrar quando foi. Você se formou em que ano? Em medicina? 79. Um ano depois de mim. Sou de 78. Formei pela FRJ, né, em 79. Aliás, uma colega minha da Lagoa, desculpa te interromper, muito querida minha, que é colega já de ginásio, depois científico e depois de faculdade. Era do Hospital da Lagoa, Vera Lúcia Pedreira. Verinha. Trabalhei muito com a Vera, A gente era do mesmo grupo da pneumologia lá. Isso. E aí eu, na época, eu estava no Estado e fiz um concurso, foi o primeiro concurso que teve para a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que era justamente era de tisiologia, para trabalhar com tuberculose. Como era a área que eu mais gostava, eu já estava na pneumologia na Lagoa, eu fiz esse concurso, passei e aí saí do Programa de Controle da Tuberculose Estadual e fui para o controle da tuberculose no sistema penitenciário. Você trabalhou, então, no programa propriamente dito, não era numa unidade de saúde? Não. Programa de tuberculose do Estado. Ali no nível Avenida central. México. Na Avenida México, nível central, E trabalhei também no Hospital Santa Maria antes, né? Trabalhei no Clemente Ferreira, quando ele existia, né? Então, tenho alguma... A gente é rodado, né, Alexandre? Tem uma bagagem aí na fisiologia, no tempo que ainda os hospitais eram... Eu trabalhei 36 anos no hospital especializado em tuberculose, que é o Rafael de Paula Souza, que era federal, depois foi municipalizado, infelizmente, no nosso caso. Porque a tuberculose perdeu um pouco de força ali, né? Muito. Mas aí eu entrei para o sistema penitenciário e aí é uma coisa que eu gostava, já tinha uma experiência no nível central do programa estadual, né? Então eu implantei, assim, por assim dizer, né, entre aspas, um programa de controle da tuberculose do sistema prisional, né? Isso foi em 87, se não me engano. E aí começamos com atividades de controle da tuberculose, de prevenção, de controle, de busca ativa e tudo mais. Lá eu fiquei até, sei lá, 95, eu acho, né? Fiquei uns 20 Quase anos. 10 anos no sistema. Não, fiquei mais, fiquei 20. Falou em 87. E saí em 95, eu nem me lembro. Foi quando eu entrei para a Fiocruz, eu nem me lembro mais que ano foi. Mas, enfim. E aí, nessa época, eu era médica, a gente criou o programa, um sistema de informação e uma equipe de enfermeiros, né, e de técnicos de enfermagem que faziam, que iam às unidades, né, para buscar os casos e fazer. Quando você fala ia às unidades ia vários presídios, né? Unidades prisionais. Isso. Né? Aliás, eu queria fazer uma observação aqui logo na introdução, quer dizer, quando você falou, né, da questão da saúde e tal, é bom a gente lembrar que a saúde no sistema penitenciário, ela é uma questão de direito humano. Sim. Né? É uma questão legal, está previsto na Constituição, está previsto em todos os documentos de direitos humanos. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala está protegendo a pessoa que está presa, não é protegendo a pessoa que está presa, está protegendo o cidadão, né? Que está sob custódia do Estado. Exatamente. Independente do que ele tenha feito, independente de que crime tenha cometido, por mais hediondo que tenha sido, se cometeu algum crime, porque quase metade das pessoas que estão presas não se sabe se cometeu crime, porque eles são presos provisórios, não foram condenados ainda. E não cabe aos profissionais de saúde fazer esse tipo de julgamento. Né? E nem mesmo aos agentes penitenciários. Ninguém. Enfim, aos agentes, eles precisam custodiar as pessoas, tomar conta delas, e a saúde precisa
prover a saúde, prover a assistência e a prevenção, né? Então, isso é uma questão que é pautado tanto na legislação quanto na ética médica, né? Isso é uma coisa importante que os profissionais de saúde têm que estar sempre atentos a isso, né? Porque há muito essa imagem, né? Porque a pessoa presa não merece, tem que cuidar de quem é livre, porque é bom e o preso é ruim, né? Isso é uma ideia muito equivocada por inúmeras razões, né? O que eu falei, questões legais, questões éticas e também eu acho que é importante a gente frisar que os profissionais de saúde, e eu acho que com a municipalização, isso em alguns municípios, né, não todos, infelizmente, mas a entrada das equipes municipais de saúde, que tem uma experiência na atenção primária extramuros, ela trouxe de uma certa forma, uma renovação das práticas de saúde, no sentido de considerar aquela pessoa como um paciente e não como um preso doente, que tem uma diferença fundamental, né? Então, essa entrada dos municípios, não todos, volto a insistir, mas infelizmente não é todos, mas, por exemplo, o município do Rio, a gente sabe que é assim, tem uma visão bastante técnica, bastante centrada no direito à saúde, na saúde pública, né? No acesso ao cuidado, né? Tanto prevenção quanto assistência. Então, acho que é um exemplo bom, um exemplo que é real, né? Não, a gente, quer dizer, eu e você, que já estamos nessa lida com a tuberculose há mais de 40 anos, nós temos a clareza do estigma que envolve a tuberculose. Então, se você soma isso ao estigma do preso, você tem dois estigmas, né? Dois preconceitos. Eu acho que a gente está numa situação que a tuberculose nos presídios ela é tão grave que eu acho que o estigma do preconceito ele é secundário. Você tem que preservar a vida. Exatamente. A gente está nesse nível, né? Porque a chance de uma pessoa presa morrer aqui no Rio de Janeiro é 11 vezes maior do que um homem livre. Um homem que está preso, jovem, ele tem 11 vezes mais chance de morrer de tuberculose do que uma pessoa que está livre. E, na verdade, as pessoas estão... E outra coisa é que uma pessoa presa tem 29 vezes mais risco de adoecer de tuberculose do que uma pessoa da população geral. Na verdade, depende do que você está comparando, né? Porque os números são realmente apavorantes e se a gente considerar que os casos são os casos notificados, né? Que a gente se baseia nessas taxas nos casos notificados. E os casos notificados são aqueles sintomáticos, aqueles que já estão com a sua doença agravada ou com bastante tempo de evolução, porque são aqueles que procuram assistência médica porque tem algum sintoma, né? Então, se a gente considerar isso e considerar a taxa de tuberculose nas prisões do Rio de Janeiro, por exemplo, e comparar com a taxa da população livre do Brasil, é 70 vezes maior. 70 vezes. A chance de adoecer. 70 vezes maior, considerando só os casos novos, né? A gente não está nem considerando aqueles casos que recidivam, que tem um segundo episódio de tuberculose, né? É mais do que, por exemplo, o Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Controle da Tuberculose, em setembro de 2024, quer dizer, pouco menos de 6 meses atrás, liberou uma apresentação com os dados, né? E a população de rua, vivendo em situação de rua, tinha 59 vezes mais risco de adoecer tuberculose que a população em geral. E pelo que você o sistema prisional estaria mais baixo, mas pelo que você está falando o risco é ainda maior do que a população de rua. É maior. O cálculo dessas taxas, você sabe tão bem quanto eu, ele varia muito com o denominador que você usa para calcular, né? Sim. Então, no sistema prisional, você usa a população presa, né? A população de rua é uma população difícil de calcular. Sim. O número qual é o número de pessoas que vivem na rua hoje em dia? É um número mágico. Nós trouxemos aqui o Daniel Souza, fizemos um programa sobre população de rua e a ação, não especificamente sobre tuberculose, mas a situação de estar em vivência de rua. Depois eu vou colocar o link no programa também, quando a gente reeditar o programa. Foi um programa muito interessante.
agradeço ao Daniel Souza e à equipe que faz um trabalho muito interessante, a ponto, o interessante, o Alexandre, a ponto dele ter dito que as pessoas vivendo em situação de rua com as equipes, onde as equipes estão atuando, as equipes de rua, o abandono do tratamento de tuberculose é menor do que as pessoas estão tratando numa unidade de saúde padrão. Quer dizer, é muito interessante o que é feito hoje na rua com aquelas pessoas também estigmatizadas duplamente, né? Estão tossindo e estão na rua. Mas fala você estava falando da incidência e da frequência da tuberculose na prisão. Tuberculose, né? Porque a gente tem duas medidas, né? A de casos novos, que o Ministério trabalha, e a taxa de detecção, sim, que são os casos novos, mas aqueles que já tiveram o episódio anterior de tuberculose estão tendo pela segunda, terceira ou quarta vez, né? Sim. Se a gente considerar a taxa de detecção, a gente tem no Rio de Janeiro mais de 4.000 por 100 mil pessoas. 4.000. Eu tenho usado 1.500 por 100 mil, mas assim o diagnóstico feito na hora. No Rio de Janeiro é 2.600 por 100 mil a incidência, só os casos novos que estão tendo pela primeira vez. Sim. Isso considerando que no Brasil é 38 por 100 mil, isso dá 70 vezes maior. Uhum. Se considerar no estado do Rio de Janeiro, que é 89 por 100 mil, isso dá 31 vezes mais. Uhum. Entendeu? Então é uma situação bastante grave. Isso considerando só os casos novos, mas a gente tem que pelo menos 20% já teve episódio anterior e está tendo novamente. Uhum. E não é o que a gente costuma chamar de recidiva, né? Quer dizer, a doença que recrudesce, que reaparece, a infecção que você tem que reaparece, não que é o isso. que acontece em geral na população livre, né? Uhum. Quando você tem um segundo episódio, é porque você não tratou direito, é porque você teve uma fragilidade que fez aquele bacilo voltar a se manifestar. Uhum. Na população presa, nós fizemos aqui no Rio já estudos de biologia molecular, né, epidemiologia molecular, que mostram isso. A transmissão dentro das cadeias é tão grande que mais de 80% dos casos eles são adquiridos dentro da prisão. Sim. Né? Vocês fizeram DNA fingerprint, aquela coisa? Exatamente. Então, o DNA de uma bactéria de um preso era o mesmo DNA da bactéria do outro preso que mostra... Tinha um número X de cluster, né? Que é mas que mostrava que 85% dos casos estavam em cluster. Então, a transmissão era ali dentro que acontecia. Porque é uma ideia equivocada, né, que tem algum fundamento, mas que no final das contas, esse estudo mostra que ela é uma ideia equivocada, é que as pessoas, os presos, geralmente as pessoas presas são pessoas que vêm de comunidades pobres, faveladas, né, e onde a incidência de tuberculose é alta. Então, eles trariam o vacilo para a prisão. Isso a gente já provou que não é verdade, porque a taxa de detecção na porta de entrada ela é muito baixa em relação à taxa de detecção dentro da cadeia. A gente hoje, o estudo que a gente está fazendo agora, atualmente, a gente atualizou a prevalência de tuberculose, 15% do efetivo da unidade prisional está com tuberculose ativa. 15%. O que você chama de efetivo? É o total de presos. Sim. De pessoas presas. Uma unidade que tem, sei lá, vou fazer uma conta, 1.500 presos, né? Ele vai ter 15% de 1.500 doentes. Então, tem quase 200 pessoas com tuberculose ativa naquele momento que a gente buscou. Buscando, obviamente, com o que a gente está fazendo, que é o que tem de melhor tecnologia, né, no momento, que é o teste rápido. Não, o teste rápido é o screening radiológico. Ah, sim. Para a entrada. Não, dentro da... O screening radiológico de massa é o que tem de mais efetivo e mais moderno no sentido de... E mais... o que detecta mais. O que detecta maior número de casos. A gente... Isso, inclusive, a OMS agora, ano passado, modificou a recomendação dela para o controle da tuberculose nas prisões. A gente, eu acho que desde 2000,
2011, né, quando foi pela primeira vez incluído no Manual de Controle da Tuberculose, a tuberculose nas prisões, a gente teve a oportunidade de escrever esse capítulo baseado nos estudos que a gente já vem fazendo no Rio de Janeiro desde 2001, 2002, né? E justamente baseado em screening radiológico, no tempo ainda com o equipamento do Germano, que era um equipamento que você guardava numa caixa de metal Germano e montava. Exatamente. Germano Gerhardt, que ele nos emprestou aquele equipamento, que você montava ele, é um equipamento enorme, pesado, mas que guardava dentro de uma caixa. A gente pegava os filmes, que era ainda o filme tradicional, né, de filme de raio-x, a gente improvisava um banheiro na unidade prisional que escurecia ele totalmente e o próprio preso tirava do book, botava dentro da caixa e ia revelar em outro lugar. Então, a gente começou assim, em 2001, né? Então, em 2011, quando se conseguiu introduzir esse capítulo População Privada de Liberdade no Manual de Tuberculose, com as recomendações específicas e adequadas, adaptadas a essa população, a gente já recomendava, já o manual já recomenda o screening radiológico de massa. Screening radiológico de massa, a gente está falando, você pega todo mundo que está hoje na cadeia e radiografa todo mundo. Quem tem alteração radiológica, você faz o teste do escarro, que é o teste rápido molecular. De quanto em quanto tempo é preconizado isso? Não sabe, mas estabeleceu-se um ano, né? Período de um ano, que é uma coisa realizável, né? Execuível e é efetiva. A gente fez um outro estudo complementar há uns anos atrás, há muitos anos atrás, de um modelo matemático, né, em que a gente usou dados da nossa realidade, prevalência de infecção tuberculosa, prevalência de tuberculose ativa, taxa de cura, né, os dados reais, né, e colocou no modelo matemático. E para prever, dependendo da estratégia que a gente usasse para detectar o caso, que impacto teria no número de casos que iriam aparecer nos anos seguintes, né? E esse modelo mostrou uma coisa muito interessante, que se você fizer o screening radiológico anual, uma vez por ano, que é o que a gente está fazendo, e fizer o exame dos ingressos, todo mundo que entra na cadeia, você também tratar quem está doente, não deixar entrar doente, tratar todo mundo, você diminui de tal maneira a circulação do bacilo dentro da cadeia que você diminui o número de adoecimentos. Então, no final de 3 anos você fazendo isso, você baixa a prevalência de, sei lá, digamos, 5% para 1%. Sim. E aí você continua fazendo só o exame do ingresso. Então, você já tem você acaba com... E vocês estão em que momento desse controle? Você acaba com a mortalidade. Né? Mas em que momento vocês estão agora, dentro desse estudo? Então, a gente está com esse... A gente está novamente fazendo esse exame, agora introduzindo as inovações tecnológicas, né? Que é a inteligência artificial para a interpretação da imagem, porque você sabe que o grande problema do screening radiológico sempre foi a interpretação do raio-x, porque você não tem pessoas no campo, dentro da unidade prisional, que saibam, né, radiologistas ou pneumologistas, para interpretar a radiografia. Então, a gente está introduzindo a inteligência artificial. A SEAP tem, desde 2011, uma unidade móvel de raio-x, já com a imagem digitalizada. Né, que o aparelho manual se usou durante muitos anos, mas de 2011 para cá se tem esse equipamento, que é uma van, que tem todo o equipamento de radiologia digital, e agora a gente introduziu a inteligência artificial, que dá uma independência. Então, a equipe de saúde não precisa ter um especialista em tuberculose para selecionar quem vai fazer o exame de escarro. E a gente começou isso, foi em julho, é um projeto que é financiado pelo CNPq, Ministério da Saúde. Julho de 2024 agora. 2024, Fizemos já o primeiro screening, estamos fazendo agora o acompanhamento, né? E as medidas de educação que vão junto, de informação, né? De sensibilização de toda a comunidade, quer dizer, os guardas, os presos, né? Você falou que no sistema que vocês estão analisando tem 15% da massa com a doença ativa, né? Doença
Não é doença que foi curada, não é doença lá de trás, não são cicatrizes, é doença em atividade que tem que tratar. O Ministério da Saúde também, nessa mesma apresentação de setembro de 2024, referindo a dados de 2023, fala em 9,1% dos casos de tuberculose no Brasil seriam dos privados de liberdade. Esse dado que você tem, ele é quase o dobro do que o Ministério está revelando. Como é que você explica essa diferença? Na verdade, são dados diferentes, né? São informações diferentes. O dado do Ministério, que é o dado do Sinan, são as pessoas que estão presas e que foram diagnosticadas como tuberculose. Sim, né? 9,1% da população. No Rio de Janeiro é 11%, mais ou menos, no Brasil a média é um pouco 9%, alguma coisa, por cento. Então, isso é o que é diagnosticado normalmente pelos os programas. Pelas equipes de saúde prisional. Isso representa, se não me engano, sei lá, 7 mil... 7 mil e poucos casos no Brasil inteiro. Isso. No Rio de Janeiro, a gente teve ano passado... 7 mil no universo de 89 mil, que foram os dados de 2023 no Brasil inteiro. Das pessoas livres e não livres, vamos dizer. Então, mas representa um universo... são 7 mil e poucos casos. Quase 8 mil para 89 mil. 89 mil casos de tuberculose, que dá 9%, mas são 7 mil casos somente 7 mil e poucos casos em... quantos presos nós temos? Quase 800 mil presos no Brasil. Então, isso não é nada. Entendeu? O que a gente o dado que a gente está produzindo é um dado um pouco diferente. Ele diz que naquele momento, naquela unidade prisional, eu tenho 15%. Então, as unidades com as mesmas características daquela... Não estão detectando. Não estão detectando. Por quê? Porque essa unidade onde a gente está trabalhando, por exemplo, ano passado detectou, se não me engano, 100 casos e o estado do Rio de Janeiro inteiro notificou 1.900 casos só no Brasil, para você ter uma ideia do peso do Rio de Janeiro. São 7 mil casos de tuberculose entre os presos no Brasil. Quase 2 mil são do estado do Rio de Janeiro, que é um estadinho pequeno em relação aos outros estados. Né? Tem uma população prisional de 40 mil. Né? São Paulo tem uma população prisional enorme. Pernambuco, Rio Grande do Sul tem uma população prisional enorme. E a gente é 20%. Não é que não tenha casos, é que não são detectados os casos. Porque... não é porque o controle no Rio seja mais precário do que fora, é porque fora não detecta. É claro que existem diferenças regionais, né? Tem estados em que a tuberculose, no geral, na população livre, ela é muito mais baixa, né? São Paulo é um estado em que tem uma frequência, um número de casos de tuberculose, uma taxa, né, em relação à população baixa, né? Mato Grosso do Sul é outro que tem uma taxa baixa. Outros estados têm taxa baixa, né? Agora, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul tem uma taxa alta na população livre. Já é alta, né? 89, a média nacional é 38. Então, já é uma taxa alta. E na prisão, ela é muito alta. Né? Manaus é a mesma coisa. Sim. Por que você tem uma quantidade enorme? Manaus tem a primeira ou segunda incidência nacional, compete com o Rio, fica ali trocando quem é o campeão. Manaus me parece estar em primeiro e Rio em terceiro. Eles ficam trocando ali, né? Mas está sempre há ali. Décadas que fica nessa... Fica o primeiro e o segundo. Mas, e nas prisões não tem casos, são poucos casos notificados nas prisões do Amazonas. Por quê? Porque os presos lá são mais saudáveis do que a população livre? Porque as prisões são mais confortáveis, são menos superlotadas do que o Rio, do que o Rio Grande do Sul, do que Pernambuco? Não. É simplesmente porque não detecta. Por que Pernambuco não detecta? Mas me diz uma coisa, Alexandra. Eu fui, e você participou disso também, houve um projeto chamado Fundo Global Tuberculose Brasil, que recebeu recurso do G7, né, os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, G8 então.
E esse recurso foi para a gente aperfeiçoar o controle da tuberculose no Brasil e melhorar a questão da coinfecção tuberculose HIV. E eu fui um dos coordenadores técnicos desse programa pela Fundação Ataulfo de Paiva, justamente do Germano Guerrar, que a gente mencionou aqui. E tinha também a Fiotec, né, da Fundação Oswaldo Cruz. E aí a gente tinha projetos em várias partes do Brasil, e um dos projetos era um projeto de Manaus, do Amazonas, do sistema prisional, de fazer a avaliação na entrada do detento no sistema. Antes dele entrar na primeira cela, ele primeiro passava por uma consulta. E eu me lembro das salas de coleta de material, me lembro do raio-x de um determinado presídio. Nós estivemos juntos, eu acho que você estava também com a gente. Eu coordenei justamente pela Fiotec esse eixo de tuberculose nas prisões. Isso. Então eu participei... Agora estou me surpreendendo com você dizer que no negócio lá não funciona porque não está detectando. Porque isso tem 10 anos, tem mais de... Não, isso tem... Foi em 97, 98. Não, começou em 2007, terminou em 2012, porque o governo era o Lula. É bom a gente lembrar isso, que o governo Lula, o Brasil estava num determinado patamar econômico, então ele podia receber dinheiro externo. Quando o governo Lula fez uma mudança na economia, o Brasil mudou de patamar e não tinha mais direito, porque o Brasil não era mais considerado uma nação pobre. Você lembra disso? Eu lembro. Mas o projeto, o Fundo Global, ele durou 4 ou 5 anos. 2007 a 2013. E foi, eu acho, um marco importante. Porque muito. Foi por conta do programa do Fundo Global que se conseguiu sensibilizar o Programa Nacional para incluir a tuberculose porque eu coordenei essa parte da tuberculose nas prisões. Exatamente. Então, e você que escreveu o relatório final da participação nossa da Fundação Ataulfo de Paiva, você que escreveu o relatório, foi contratada para isso, você era da Fiotec. Não, mas eu comecei no projeto Fundo Global na Fiotec, na coinfecção. Então, foi na FAP. Foi na FAP. E depois, então, eu migrei para a Fiotec, deixei a FAP e voltei para fazer o relatório. Mas eu fiquei a maior parte do tempo justamente me dedicando a essa questão de chamar atenção para a questão da tuberculose nas prisões e criar estruturas intramuros. Isso foi uma ideia do projeto Fundo Global que eu coordenei, de criar estruturas intramuros para diagnóstico da tuberculose. Então, não era só a radiografia de ingresso, era também a estrutura de diagnóstico, né? Que na época não tinha o GeneXpert ainda, era a baciloscopia, e se criou, e alguns poucos existem, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul até hoje faz cultura dentro do sistema prisional. Eu acho que deve fazer o TRM. O laboratório hoje, né, é lá dentro. É lá dentro da prisão de ingresso, né? Que é o Presídio Central de Porto Alegre, né? E foi o Fundo Global, justamente, foi um projeto nosso do Fundo Global de introduzir essas unidades de diagnóstico. Então, ela tinha o eixo exame de ingresso, radiológico de ingresso, e tinha o eixo bacteriológico, porque a gente tem um problema muito grande no Brasil afora, que é o exame terceirizado, né? Então, que limita muito a realização dos testes nos presídios, porque isso demanda uma quantidade muito grande, os municípios, né, não querem destinar tanto dinheiro para aquela população. Então, na época não tinha ainda o teste rápido molecular, mas se criou estruturas robustas de diagnóstico com raio-x, baciloscopia e cultura em alguns. Baciloscopia, para quem não sabe, é botar o escarro numa lâmina e olhar no microscópio. Então se criou isso. É a escopia do bacilo, né? Se criou isso nos presídios de entrada de vários estados. No Presídio Central de Porto Alegre, se criou no Cotel, em Pernambuco, que eu acho que ainda existe uma estrutura lá, se criou uma sala blindada de raio-x, uma sala para laboratório com todas as recomendações de biossegurança. Se criou também em Manaus, né? Mas em Manaus, infelizmente, era o presídio de entrada era no centro de Manaus, depois eles fecharam aquela unidade, que é uma unidade muito antiga, e deslocaram para um município vizinho. Então, isso foi desestruturado. Manaus, eu acho que acabou.
Que decepção, Alexandra. Essa sua informação me dá... Em Belém não tinha condição de fazer a estrutura do raio-x, mas se fez um laboratório no complexo em Belém. Maranhão foi outro complexo de Pedrinhas. Se criou uma estrutura completa com raio-x e laboratório, complexo de Pedrinhas. E no Ceará também, Fortaleza. Quer dizer, então você vê quanto o Fundo Global contemplava 10 estados. E ele colocou essa estrutura de diagnóstico dentro dos presídios em, deixa eu ver, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Porto Alegre, Pernambuco, né, no Cotel, e Manaus. Né? Então foi uma coisa. Belém. Agora, mas aí é questão do Brasil, né? Muda o governo, não digo o governo central, os governos estaduais. E municipais. Muda a política. E aí se destrói o que foi construído, não se leva adiante. Em alguns lugares isso sobrevive, né? Rio Grande do Sul eu sei que sobrevive, no Cotel eu acho que sobrevive. Não, reforçando o que você está dizendo, pela minha experiência, aqui no Rio de Janeiro também. Aqui no Rio de Janeiro se introduziu, inclusive com capela de fluxo laminar. Não falamos no Rio, né? Esquecemos o Rio, né? Por que será, né? Pois é, o Rio de Janeiro já tinha estrutura de raio-x, né, no sanatório penal, então se reforçou a questão do diagnóstico bacteriológico, com capela, com centrífuga, todos os equipamentos de laboratório que eram necessários para a cultura e para baciloscopia, né? Então, mas reforçando o que você estava dizendo, para mim também foi outra decepção. O seguinte, a gente ia, por exemplo, para a Bahia. Nós fizemos um treinamento, se não me engano, com a equipe da Rosângela Palheta, e o município escolhido foi Ilhéus. Aí fomos para lá pela fundação, pelo Centro de Referência Hélio Fraga, num projeto que tinha de tuberculose, ensino e serviço. E aí a gente foi para lá e treinamos a equipe de vários municípios, que foi o evento centralizado em Ilhéus. Aí passa um ano, a gente vai lá saber, né, como é que foi aquela coisa. Pessoas. Não tinha mais praticamente nenhuma das pessoas treinadas. Tinha havido uma mudança de prefeito, né, na eleição municipal. Aí muda tudo. Muda tudo. As pessoas, inclusive a estrutura física, né? São muitas vezes desestruturadas, são debilitadas, né? Mas é isso, então a gente continua. E agora eu fico feliz porque a gente estava recapitulando aqui, voltando aqui ao que a gente estava falando anteriormente, essa questão do screening radiológico de massa e do screening de ingresso. Screening de ingresso, eu participei da resolução do CNPq em 2006, muito antes de 2011, do Ministério da Saúde. Quer dizer, o primeiro movimento para o controle da tuberculose foi do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do DEPEN, na época, em 2006, que é uma resolução, né, nacional que recomendava o exame radiológico de ingressos. Né? 2006. E até hoje ela não é implementada. Vai fazer 10 anos. Talvez aqui no Rio de Janeiro se consiga implementar daqui a 1 mês ou 2 meses. Talvez. Não, eu acho que seguramente vai. Já está tudo estruturado para que comece. Mas já se passaram 10 anos. 10 não mais, né? 2006. Não, 2006, que isso? 2006. Há 20 anos. As datas. Nossa 2006 Senhora. é a recomendação do exame radiológico de ingresso, 2011 é o screening de massa mais o radiológico de ingresso. Fundo Global acabou em 2013. E 2024, ano passado, que realmente, finalmente, a OMS recomenda o screening radiológico de massa para a população presa. 2024, você vê quanto tempo depois do Brasil recomendar. Não dá para a gente não inferir um certo nível embutido aí de preconceito, né? Quer dizer, se fosse uma outra categoria social, será que a gente teria levado 20 anos para implementar algo que comprovadamente era benéfico para o preso e para o sistema? Né? Essa pergunta fica no ar, né? Que talvez falte a pressão externa, né, da sociedade civil, talvez faltem os próprios familiares dos presos que vão... Não existe prisão perpétua no Brasil, não existe pena de morte. Esses presos infectados
ou doentes vão sair do sistema e vão voltar para suas casas. Mas isso aí a gente sabe, quer dizer, quem tem um mínimo de experiência no sistema prisional sabe que nem os presos podem reivindicar nada e nem as famílias, porque eles, a não ser que seja em associações, alguma coisa assim, porque individualmente isso é impossível, porque tem sempre o receio de alguma represália, alguma retaliação, né? Então as pessoas morrem, ainda hoje morrem. No Rio de Janeiro ainda hoje morrem, e no Brasil inteiro morrem. A questão de tuberculose dentro das prisões, a questão é que não se identifica muitas vezes, porque se você não faz o diagnóstico, né? Você não faz o diagnóstico, você não sabe. Quando faz o diagnóstico, o indivíduo já está na fase terminal. E também a maioria a gente sabe que a legislação obriga, né, que todo preso que venha a óbito, que seja realizada necrópsia. Para investigar isso a causa na lei? Existe. Isso é uma recomendação nacional. O preso, toda morte de preso é considerada morte suspeita. Então, independente dela ser morte violenta ou morte natural, por doença, tem que haver uma necrópsia para esclarecer e comprovar a causa da morte. E aí? Mas isso não é feito. Não é feito. Não é feito. A recomendação para a população geral é morte violenta, necrópsia. Morte natural, em alguns casos, quando tem alguma suspeita. Quando come um bolo e a família toda vai para o hospital. Alguma coisa assim, né? Ou morte em domicílio que não está acompanhado, não é acompanhado por um serviço de saúde, né? Mas para a população presa, a legislação diz isso, mas isso é uma legislação que não é cumprida, né? A maioria dos óbitos, elas não são investigadas. E estudos que nós fizemos, inclusive aqui no Rio, sobre mortalidade, olhando as declarações de óbito, olhando os boletins de atendimento, né? Olhando muitas vezes o prontuário médico, a gente conseguiu identificar essa mortalidade absurda de 11 vezes superior à da população geral por tuberculose. Pela mesma doença, mesma bactéria, exatamente, morre-se 11 vezes mais. Considerando que as pessoas presas são pessoas que morrem, são pessoas jovens, né? Então, não, e uma outra coisa que é paradoxal. Existem pessoas que abandonam o tratamento quando estão em liberdade, né? Pessoas que não têm nada a ver com o sistema, nunca estiveram no sistema. Então, a gente tem uma taxa de abandono no Brasil em torno aí, sei lá, de 12%, 13%. Roraima, por exemplo, é o recorde, eu acho que é 33% de abandono. Mas as pessoas abandonam, o que é um dos problemas do controle da tuberculose do ponto de vista nacional, porque as pessoas que abandonam, como não estão curadas, vão continuar passando a doença para outras pessoas e um risco adicional, que é aquela bactéria ficar resistente às drogas que vinham sendo usadas, que são, não por acaso, as melhores drogas, as menos tóxicas, as que fazem um tratamento ser mais curto. Então, quando você tem que mudar o tratamento, existe uma série de implicações. O que eu chamo de paradoxal é que a possibilidade de um abandono dentro do sistema prisional, uma vez que o sujeito está encarcerado, seria mínima, né? Você não deveria ter abandono. Isso é uma outra ideia equivocada. Ilusão. Isso é uma outra ideia equivocada, né? Porque a pessoa está presa, mas ela ainda guarda certa autonomia em relação à saúde dela, né? Então, a gente achar que só porque a pessoa está presa, ela vai tomar o remédio que você está obrigando ela a tomar, é engano, porque aí tem até uma questão mesmo que envolve até relações humanas e psicologia, porque a pessoa que está presa, ela já está submetida a tanta pressão, tanta ordem, porque a ordem não é só do guarda, a gente sabe que tem as facções também, né? Então, tudo isso pressiona aquele indivíduo que está lá preso, né? Então, ele tem ordem de todos os lados, ele tem que obedecer a várias pessoas que vários pressionam. Comandos diferentes. Se a saúde entrar nessa lógica de obrigar também, de mandar, de pressionar,
é o mais fraco dos três. É o que tem menor poder de persuasão. Não né? consegue fazer um tratamento diretamente observado? Não tem consegue. pessoal para isso, inclusive. Não consegue. Tem vários obstáculos, né? Tem vários obstáculos. Não é... Tem questão do pessoal de saúde, de você ver ele tomar o remédio todo dia, né? Tem problemas de toda a ordem. Tem problema de relação aos profissionais de saúde, relação aos profissionais de segurança, dificuldade de mobilizar a quantidade de presos para o serviço de saúde para tomar o remédio todo dia, que é um volume muitas vezes grande. A gente, na prisão que a gente está tratando, está com 200 presos tratando atualmente. Então, isso é impossível você tirar da cela para coisar. E tem a questão também de você, que eu acho que é muito importante, é você responsabilizar a pessoa que está doente em relação ao seu tratamento, seja ela livre ou presa. Né? Então, eu acho que o DOTS, que é o tratamento diretamente observado... TDO, né? Eu entendo ele muito mais como um acesso ao profissional de saúde, uma conscientização... Uma proximidade maior com o profissional. Uma conscientização da pessoa doente em relação à necessidade de tomar seu remédio, porque no final é ela que decide, porque você pode dar na boca dela, ela bota embaixo da língua, bebe a água e depois que você sai, ela cospe. Isso acontece dentro e fora da prisão. Né? Então, isso é um equívoco. Eu acho que a pessoa ela tem que ser corresponsável pelo seu tratamento. O profissional tem que estar lá, o remédio tem que estar lá, mas a pessoa tem que estar informada e consciente, né? Então vamos fazer o seguinte, Alexandra, vamos fazer uma pausa. Esse nosso programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa do Centro de Apoio Tabagista. Então a gente faz um intervalo de uma música que o Geraldo Rodrigues escolhe, que tem a ver com tabaco, que a gente tem um estoque aí, uma biblioteca de áudios, né, Geraldo? Depois a gente continua, né? Escolhe uma aí pra gente. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Conheci a liberdade
de verdade, fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Como eu disse na abertura do programa, na abertura do primeiro bloco, esse tema que nós estamos trazendo hoje é um tema difícil, é um tema penoso, mas é um tema fundamental que seja discutido, né? Tuberculose nas prisões. Eu queria até pedir desculpas, porque eu achava que eu tinha me preparado para fazer isso no início do programa e acabou que eu me embalei aqui, me empolguei com a presença da minha convidada e fui logo pedindo que ela se apresentasse. Mas eu queria antes voltar então atrás e fazer uma apresentação da própria doença que nós estamos falando aqui. A tuberculose também foi chamada de tísica, né? Por isso que o especialista em tuberculose é chamado de tisiologista. É uma doença muito antiga. Há artigos que falam, inclusive, que já encontraram vestígios da doença em seres de espécie anterior à nossa. Nossa espécie é Homo sapiens, e há relatos de descobertas de vestígios da doença na Homo erectus, quer dizer, numa espécie milhares de anos antes da nossa. É uma doença que causou um impacto sanitário no mundo impressionante, é uma das principais doenças que matou a população do planeta ao longo da história. Fala-se que metade da população da Europa foi dizimada pela chamada peste branca. A tuberculose era chamada de peste branca porque as pessoas normalmente, antes de morrer ou com doenças graves, ficavam pálidas, muito pálidas pela anemia. Muitas anemias ocorriam por as pessoas perderem sangue na tosse e terem quadros de hemoptise gravíssimas e sobreviviam ou não, mas cursavam com uma anemia muito grande. Por quê? Porque não se sabia o que era a doença, qual era o agente etiológico, chegou-se a pensar que fossem fumaça de pântanos e também não se tinha como tratar, então, aquilo que você não sabia. Em 1882, portanto no final do século XIX, um pesquisador alemão, biólogo, médico e estudante de microbiologia, convocou a Academia de Ciências da Alemanha e ele então publicou e noticiou, fez um encontro dizendo que tinha descoberto o agente que foi nomeado como Mycobacterium tuberculose, portanto era uma bactéria. Isso foi em 1882, final do século XIX. Então nós já conhecemos o agente causador da doença há quase um século e meio. Mas não se tinha tratamento. Então na década de 40, um ucraniano chamado Selman Waksman, que depois se naturalizou americano, né? Eu nem nessa época, assim, na minha adolescência, eu nem me ouvia falar em Ucrânia. E depois, quando eu fui estudar tuberculose, eu vi a importância desse país para a humanidade, né? Porque claro que ele não deve ter feito esses estudos sozinho, mas foi ele o responsável pela descoberta do primeiro medicamento antibiótico a tratar a doença e chamada streptomicina. De lá para cá, quer dizer, da década de 40, do século 20 para cá, várias outras drogas foram descobertas como potenciais, podiam fazer parte do esquema de tratamento, e até hoje, até no século 21, até há 10 anos atrás, de lá para cá, já se descobriram outras drogas com esse mesmo potencial. Então, para nós, por exemplo, que lidamos com isso, a convidada aqui presente,
para nós ainda é um incômodo você saber que você está com uma doença ativa que foi descoberta há quase 150 anos atrás e o tratamento dos primeiros há quase 70 anos atrás, há mais de 70, quase 80 anos atrás, e a gente ainda tem, por exemplo, 10.600.000 casos novos de tuberculose no mundo por ano, uma mortalidade de 1.300.000 pessoas por ano morrendo por uma doença do século conhecida no século XIX. No Brasil, nós temos, na última apresentação feita pelo Ministério da Saúde, setembro de 2024, sob dados de 2023, nós temos 89.000 casos e novos detectados em 2023 e 5.900 mortes são dados do Ministério. O que é um outro absurdo, né? Como é que a gente pode ter quase 6.000 pessoas morrendo por uma doença que tem tratamento e que a cura é de praticamente 100%, salvo alguns casos que não são poucos, infelizmente, de bactérias resistentes, mas que pode eventualmente você não conseguir curá-los. Mas qual é a sua opinião, qual é o seu sentimento, na verdade, Alexandra, a respeito desse histórico, né? Por que a gente não consegue resolver esse problema? Por que ainda temos quase 1,5 milhão de mortes por ano? Como é que você sente isso? Onde é que a gente tem falhado reiteradamente? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, né, na maneira de transmissão da tuberculose e nos determinantes, né, o que leva a pessoa a adoecer e a evoluir mal até a morte por tuberculose. A gente sabe que a tuberculose é uma doença que é transmitida somente entre pessoas, né? Ela só passa de uma pessoa para outra. E a transmissão dela, ela é favorecida por alguns fatores. Alguns fatores ambientais, alguns fatores nutricionais e a questão da assistência e tratamento, né? Da oferta do diagnóstico. Então, e aí a gente visualiza isso tanto nas comunidades pobres quanto na população prisional, dentro das unidades prisionais, dentro das prisões, né? Em que a gente tem as questões ambientais que são bastante ruins, né? Com uma falta de iluminação natural. A gente sabe que o bacilo ele é sensível à luz solar, né? Ele é dissipado, né? Enfim, com a ventilação eficaz, com a circulação do ar, né? Então, a falta de iluminação natural, de sol, e a falta de ventilação, elas favorecem a transmissão, porque elas concentram o bacilo. A superlotação, ela aumenta a chance da pessoa se infectar, porque ela aumenta o contato entre as pessoas, né? E a proximidade, aumenta a proximidade entre as pessoas. Então, a pessoa tossindo, falando de uma maneira um pouco mais eloquente ou espirrando, né? Ela está transmitindo, está eliminando o bacilo no ar, que a pessoa que está próxima pode respirar aquele ar e o bacilo, então, é introduzido dentro do pulmão. Né? Então, essas seriam as questões ambientais. Tem a questão nutricional também, né? Que tem a ver tanto com a pobreza e nas populações carentes, mas também com a população prisional, que a gente muitas vezes acha, olhou o preso, não, ele está bem, está gordinho e tal, mas a gente sabe que tem uma desnutrição seletiva, né? A gente sabe que a alimentação, e de uma forma geral no Brasil, né, é alimentação muito baseada em carboidrato e gorduras, né, e pobre em proteínas e vitaminas, né, que são importantes para as defesas do organismo. Então, antigamente se usava muito a fórmula de Rich, né, que parece que caiu em desuso. Mas, voltei no tempo. Né? Pois é, a fórmula de Rich mostra bem isso, né, quer dizer, a história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você pode ter uma resistência muito boa, mas se você é exposto a uma carga bacilar, uma quantidade de bacilos muito grande, ou com muita frequência,
essa quantidade de bacilo ela é capaz de vencer a tua imunidade, sim, mesmo que ela esteja bem, mesmo que você esteja saudável. E, inclusive, isso justifica pessoas que não são desnutridas, que não são de população de baixa renda, adoecerem também. Exatamente, porque, na verdade, a tuberculose ela está associada, de uma certa forma, claro, inquestionavelmente, à imunodeficiência, né? As doenças que levam à imunodeficiência, mas a grande maioria dos casos são pessoas que têm a sua imunidade em ordem. Uhum. Não são imunodeprimidas, são pessoas teoricamente rígidas, né? Isso. Mas adoecimento, ele vai nesse balanço, nessa disputa. Não, e na nossa história, Dom Pedro I morreu de tuberculose. Santa Terezinha morreu de tuberculose. E tantos poetas. Aliás, por isso que se dizia que era a doença dos poetas, músicos, né? Lembra que antigamente diziam que era a doença dos poetas? Porque, né? Tinha um pouco a ver com essa associada à boemia, né? Não come, se alimenta mal, bebe, né? Se alimenta mal e tal, porque a questão da nutrição, ela tem uma seletividade. Você pode parecer saudável porque você está gordo, mas você não está saudável porque você tem carências específicas, né? Então, essas questões todas têm uma importância enorme nas prisões, porque você tem a superlotação, você tem a falta de ventilação, você tem a falta de iluminação e tem a alimentação ruim, de má qualidade. Não, e tem o estresse também, né? E tem o estresse também. E, além disso, você tem os fatores ligados à oferta de diagnóstico, né? Ao acesso ao serviço de saúde, à qualidade do serviço de saúde e o quanto esse serviço é capaz de identificar a doença que a pessoa presa tem. Né? Então, a gente chama isso de efetividade do serviço, né? De resolutividade do serviço. Se você vai procurar, às vezes você tem que ir, às vezes também para a população geral isso acontece, né? Você vai várias vezes ao posto de saúde com uma tosse, com uma febre, e só na terceira ou quarta vez que alguém se lembra que pode ser tuberculose. Eu tenho feito diagnóstico recentemente lá em Caxias de pacientes que estão doentes há 6 meses, 7 meses. Mas você não procurou ajuda? Procurei. Mas não pediram raio-x? Não, não pediram. Então, essa questão na prisão também tem um papel importante, que é a limitação do acesso pela própria dificuldade de circulação, a qualidade dos serviços, que nem sempre são bons, e a falta de ferramentas diagnósticas, a falta de testes diagnósticos, a falta de tecnologias modernas que permitam o diagnóstico. É por isso que esse projeto que a gente está desenvolvendo agora, que a gente está chamando Prisões TB0, que tem esse... Prisões TB de tuberculose. Tuberculose zero. Que tem essa ambição de não chegar a zero, né, infelizmente, mas chegar próximo a, né, ou pelo menos acabar com a mortalidade e reduzir bastante a transmissão dentro das prisões. Mas, além disso, tem também um outro fator, né, Não, a prisão ela concentra todos esses fatores que facilitam a transmissão. Então, ela funciona como um amplificador da doença. Sim. Né? E vulnerabiliza as pessoas que estão lá dentro. Elas se tornam mais vulneráveis à infecção e ao adoecimento, porque elas são reexpostas com frequência. Né? A gente tem acrescentando a toda essa lista que você está colocando aí, super adequada, a gente tem outros fatores, que são fatores naturais, né? Que é o envelhecimento da população e a pessoa mais velha tem menos defesa como uma pessoa recém-nascida, né? Os idosos têm menos defesa que os adultos que ainda não são idosos. Então, primeiro isso, uma conquista da saúde pública, fazer as pessoas viverem mais, mas isso tem certos riscos. Um outro fator importante na minha área, que a OMS atribui a 20% dos casos da tuberculose, é o tabagismo, né? Então, a gente tem uma prevalência grande ainda de tabagistas no planeta. O planeta tem em torno de 8 bilhões de pessoas e 1,3 bilhão, 1,25 bilhão são fumantes, né? Um outro fator de risco, que também tem a ver com o estilo de vida, que é a obesidade, tem gerado, por exemplo, câncer e tem gerado diabetes, que são 2 fatores de risco também para você diminui a sua imunidade, né? Então, esse é um outro, você lembrou agora, bem lembrado, essa questão da diabetes na prisão, né? É uma doença que, enfim,
nunca foi muito valorizada, mas os nossos estudos sobre mortalidade mostrou que 10% das pessoas que vão a óbito morrem por tuberculose ou com diabetes associado a alguma doença ou por descompensação da própria diabetes, né? Que é uma doença que precisa... 10%? 10% das óbitos são associados a diabetes. E é uma doença que, isso aí não consta no atestado de óbito, porque na maioria das vezes, né, a não ser que ele morra de coma, né, hiperglicêmico. Outra coisa então, mas essa questão, por exemplo, da idade, essa questão da idade na prisão, ela é menos importante. Sim, são mais novos. Porque a população de idosos, ela existe, em torno de 5%, né? Mas a maioria é população jovem, né? Entre 20 e 40 anos, né? Que não estaria nessa vulnerabilidade imunológica decorrente da idade. Outro fator de risco para o desenvolvimento da tuberculose, que é bom também que os ouvintes saibam, que nós estamos aqui, na maior parte das vezes, falando sobre a doença tuberculose. Mas eu acabei de mencionar que nós estamos em torno de 8 bilhões de pessoas no planeta, e desses 8 bilhões, 1/3 disso, que deve dar aí 2 bilhões e pouco, 2 bilhões e 700 milhões, 2 bi e 700 milhões, são infectados da bactéria da tuberculose. E em algum momento de suas vidas, por algum desequilíbrio da imunidade, pode desenvolver tuberculose. A gente tem essa estimativa, né, que de 100 pessoas que têm contato com alguém com tuberculose, 10% se infectam, né? 10% adoecem, 5% vão adoecer rapidamente e 5% vão adoecer durante o resto da vida, né? Na tuberculose, e a gente estima, né, que mais ou menos 1/3 da população geral tem essa infecção latente, que a gente chama, né? Tem a infecção tuberculose, quer dizer, tem a bactéria no organismo, embora ela não se manifeste. Os macrófagos resolvem a parada ali. A sua defesa mantém a bactéria quietinha. Macrófago. No presídio, a gente, em vez de 30%, é mais de 90% de infecção. Não de doença, mas de infecção. 90%? Porque todo mundo tem contato com todo mundo. A gente tem celas com 150 pessoas, onde deveriam caber 50. Quantos metros quadrados uma cela dessa? Eu não sei te dizer quantos metros quadrados. Eu posso dizer que uma cela que foi planejada para 50 pessoas tem 150 pessoas. Então, você tem 3 vezes a capacidade da cela em termos de superlotação, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Outra... Eu queria te perguntar, que faltou a gente mencionar. A gente sabe que o HIV é um fator de risco importante de adoecimento, né? Porque, vamos dizer, o HIV é diabetes, quase 3 bilhões de pessoas infectadas no planeta, e essas pessoas não adoeceram. E estão com a bactéria ali. Mas se você diminui a sua imunidade, aquela bactéria então vai começar a se multiplicar, porque os macrófagos não vão dar conta de reprimir o desenvolvimento da doença. E como é que está o HIV no sistema prisional? A taxa não é muito diferente das taxas da população geral, não, né? Nessa unidade acho que a questão das visitas íntimas mudou um pouco essa história, né? Não, acho que não tem a ver. Eu acho que não. Eu acho que tem a ver aqui no Rio de Janeiro, né? Se você for Rio Grande do Sul é diferente, se for em algumas cidades do interior de São Paulo é diferente. Tem a ver, acho que, com 2 fatores, né? A questão das relações homossexuais e principalmente com a questão do uso da droga venosa, né? A transmissão do HIV. Então, se você for ver no Rio Grande do Sul, a taxa de infecção associada é muito mais alta. Mesmo em população geral. Exatamente. Falando de população geral, né? E no Rio de Janeiro é muito baixa, porque não é muito frequente a utilização da droga endovenosa, né? Pela população geral aqui do Rio de Janeiro, pelo menos pela população pobre. Tem o crack e tal, aquelas latas e tal, divisão, mas... Sim, mas não na veia, né? Onde se transmite. Então, é muito baixa a utilização de droga endovenosa no Rio. Então,
a prevalência de infecção pelo HIV é relativamente baixa, e na prisão também. É menos de 1%, né? Ou em torno de 1% de todos os presos, menos de 1% tem a infecção pelo HIV, que é mais ou menos o que menos de 1%. Menos de 1%, que é mais ou menos o que é. Houve uma mudança ou sempre foi assim? Não, hoje em dia eu não sei porquê, tem uma cultura de não utilizar muito droga venosa, diferente do interior de São Paulo, diferente, acho que de Mato Grosso. Não, mas eu digo a questão do HIV. Já foi mais e agora está com 1%? Houve alguma alteração? Preservativo? Não, parece que está havendo mesmo uma em algumas faixas etárias, né? No presídio em torno de 1%, não é? Eu quero te fazer uma outra pergunta, mas antes da pergunta eu vou ler aqui. Geraldo lembrou a gente, tem uns comentários aqui no chat ao vivo pelo YouTube, que é o Wilterman Fernandes deu boa tarde, a Biasi Andréia também deu boa tarde. Depois o Wilterman comenta, normalmente nos presídios nós, mesmo se fazer uma triagem, eu não estou entendendo direito aqui o que ele quis dizer, coleta o BAR para teste rápido antes de entrar em contato com outro preso. Tem alguma dica para evitar a propagação? Já entendi a pergunta. Então tá. Então responde essa, depois eu faço o comentário da Andréia. Wilterman, com W, Wilterman. Então, Wilterman, a maneira de limitar ou de impedir a transmissão da tuberculose nas prisões é exatamente essa. É você detectar muito rapidamente quem está doente, na fase bem inicial da doença, examinar todo mundo que está entrando naquela unidade prisional para ver se ele não está doente, para você manter o ambiente livre da tuberculose. Pelo menos tuberculose externa, né? Novos. Mas a interna, dos novos que entram, mas a população que já está lá, as pessoas que já estão lá presas, é isso que a gente está chamando de rastreamento de massa. É você examinar todo mundo que está lá dentro num determinado momento. A gente faz isso uma vez por ano. A gente leva uns 20 dias para examinar uns 1.500 pessoas, fazendo radiografia do pulmão. Por quê? Porque na radiografia você vê as lesões bem iniciais, antes mesmo das pessoas terem sintomas, antes dele ter tosse, antes dele ter febre, antes dele procurar o serviço de saúde porque ele está se sentindo doente. Tanto que nesse tipo de abordagem que a gente está preconizando e que a gente está fazendo, 90%, quer dizer, dos doentes acham que não estão doentes. Eles não se sentem doentes. 90% de quem está doente acha que não está doente. Entendeu? Não necessariamente, porque eles não se sentem doentes. Sim. Se você não se sente doente, você não vai procurar um diagnóstico, né? Então, por isso que é importante você estar alertando as pessoas para qualquer sintoma mínimo procurar, e é importante também você disponibilizar as inovações tecnológicas que permitem você identificar a pessoa antes dela ter sintoma, porque isso é que impede a transmissão. Antes que ele tussa, antes que ele tenha febre, antes que ele escarre sangue, antes que ele emagreça, você faz o diagnóstico e trata. É isso que a gente está tentando fazer. Né? A Biasi Andréia diz, no presídio feminino, eu não sei de qual ela está se referindo, nós fazemos teste rápido molecular, que é uma forma de você analisar o escarro, que não a baciloscopia, é um teste mais sofisticado, que vê o DNA da bactéria. Então, isso é um avanço, né? Um avanço da ciência. No presídio feminino, nós fazemos teste rápido molecular, mais radiografia em todos que entram. E acompanhamos após a entrada em 6 meses com radiografia. Quer dizer, mesmo sem ter sintomas, eles fazem nova radiografia. Se você puder, Wilterman e Biasi... Onde é que é a Biasi? Por exemplo, é isso que eu queria... Onde ela é? Pois é, isso que eu vou pedir a eles, se disserem de onde vocês são, pelo menos o estado, né, o município, para a gente, enfim, para a gente passar aqui para a nossa convidada. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: nós estamos falando aqui do sistema prisional e estamos falando dos que estão privados de liberdade, mas e as equipes? Até que ponto a infecção tem atingido também, e a doença, os que trabalham, os que são
pessoal de saúde, agentes penitenciários, pessoal da limpeza. Como é que... É claro, no presídio, o pessoal da limpeza são os próprios presos. São os próprios presos. Que trabalham, isso é desconhecimento mesmo. São os próprios presos que trabalham, né? Tá. Mas o pessoal da segurança e o pessoal da saúde, é claro, né, que são atingidos também, porque a tuberculose, ela circula no ar, né? E os guardas, em geral, né, os agentes penitenciários, que agora são policiais penais, né, eles estão dentro, não dentro da cela, mas dentro do ambiente prisional, lá dentro mesmo, onde está a bactéria circulando. Então, eles têm uma possibilidade mais alta do que a população geral. Mas isso está se traduzindo em números? Mas não se tem estatística, infelizmente, porque... Você sabe, né? Não se tem um programa de saúde ocupacional, né? Um acompanhamento. O correto seria fazer um teste para ver se quando ele entra nesse tipo de atividade... A gente não tem isso nem nas unidades de saúde, que geram no sistema prisional. Isso também é um problema. Não, mas isso é um problema legal, né? Porque o exame admissional e exame periódico, ele só é obrigado para seletista, né? A lei para o profissional... funcionário público em geral, ele não está subordinado a essa lei, né? Então, e agora com as OS, que se forem seletistas, estariam incluídos nessa lei, mas se eles forem autônomos, né, como é a nova moda, né, eles não estão submetidos a essa lei, como os PJ. PJ e os funcionários públicos em geral, efetivos também, eles também não estão sujeitos a essa lei. Então, mas o teu feeling, o que te diz? Claro que sim, claro que tem. E eles são orientados? Uso de máscara, enfim. Não, a máscara não é recomendada. Uma comunicação. Não. Isso é uma coisa bem importante, né? A prevenção. E tem uma questão também de que todo mundo que circula dentro da prisão, ela tem que ser identificada. Sim, tem isso também. Isso que eu falo, a questão da segurança nesse sentido, né? Você não pode entrar mascarado numa unidade prisional, né? A não ser quando é aqueles equipes de ataque, de garantir segurança no momento de rebelião, alguma coisa assim. Senão, os profissionais que trabalham todo dia, eles não têm justificativa para usar máscara. Eles têm que ajudar a detectar quem está doente e tratar. A gente sabe que com 15 dias de tratamento, ninguém transmite mais. Há controvérsia. Mas é assim, né? A regra é essa, né? Então, o que impede a transmissão é a mesma coisa, por exemplo, de uma família, né? Eu acho que assim. Acho que o exemplo é assim: uma família mora numa casa, uma família pobre mora numa casa que é um cômodo, o pai, a mãe e 5 filhos. Dormem todos no mesmo cômodo. Que não é infrequente. O que não é infrequente. Aí, a mãe ou o pai adoece. Aí você, como médico, vai dizer, não, você saia da sua casa, deixe seus filhos, deixe seu marido e vai se isolar não sei aonde para você se tratar. Não. Por que você não faz isso? Porque quem tinha que se infectar já se infectou. O bacilo está circulando ali. Então, a pessoa não adoeceu hoje, ela já está doente há um mês, Não, ela não está doente, ela já está infectada. Se ela vai adoecer ou não, não sabemos. Mas a circulação... O caso índice está doente. Já está doente. Há 2 meses, mais ou menos, convivendo ali naquele ambiente. Muito mais, às vezes muito mais. Então, ele já transmitiu o bacilo para quem tinha que transmitir. Então, não faz diferença nenhuma você isolar ele ou você usar a máscara. Quer dizer, diferença faz, porque não mesmo quando ele está se tratando, ele ainda está transmitindo a doença. Então, o fato dele saber, né? Mas quem está junto agora com ele sabe. Sim, mas antes ele não sabia. Mas isso não resolve, Alexandre, porque antes dele identificar... É bom que ciência tem isso, tem debate. Exatamente. Né? Antes da doença ser identificada, ele já contaminou todo mundo. Ele está numa cela com 150 pessoas. Não tem dúvida. Então, quem tinha que adquirir a doença, já adquiriu. Já adquiriu. Né? Se vai adoecer. Sabe que eu tenho um fato, por isso que eu mencionei o estresse de quem está no sistema prisional, que eu ainda acho que assim, está faltando uma coisa assim intracomunitária dos sábios, dos velhos sábios, né? Porque eu acho que falta para essa garotada, que é a maior parte que está hoje no sistema prisional, está faltando ouvir dos velhos
coisas da vida, né? Quer dizer, acho que um garoto de 17 anos, 17 não, porque ele não vai para o sistema prisional, mas tem um outro nome, né, que você sabe melhor do que eu, mas vamos dizer, ele tem 18, ele comete um delito, ele vai para o sistema. Ele deveríamos já ter dito a ele, antes dele cometer o delito, aquela coisa preventiva. Você sabe o que é você ir para o sistema? Você sabe, para ir para o sistema prisional brasileiro, dizer isso para os meninos, de repente numa roda de conversa, associação de moradores, porque eu vejo que os meninos, às vezes, eles estão inconsequentes, eles cometem delitos, não foram treinados para aquilo, não tem preparo, não tem planejamento para um determinado assalto, por exemplo. E vai passar ali uns períodos ali dentro, nesse ambiente infecto, como vocês já, com pouca insolação, com pouca ventilação, 150 onde deviam ser 50. Alexandre, a gente tem que considerar o seguinte, as pessoas que estão presas, elas veem as coisas, às vezes, de uma maneira um pouco diferente da gente, né? Sim, mas porque não tem lá o seu velho sábio. Por que a pessoa comete um crime? Por que um menino de 12 anos, 13 anos está preso, não é preso, mas está com restrição de liberdade? Porque ele roubou um celular, ou porque ele roubou alguma coisa, ou porque ele agrediu alguém. Por que ele faz isso? Porque é uma questão que tem um fundo social importante. A gente não pode dizer que ele fez isso porque ele não tinha informação. Não é isso, ele não teve oportunidade. Eu faço uma outra pergunta. Não teve oportunidade de ser diferente. Eu transponho o mesmo raciocínio. Eu acredito que no sistema prisional só há menos, deve ser 0,1, não sei quantos. De quê? De pessoas da sociedade. A pergunta que eu faria é por que as outras pessoas que estão na mesma situação social, vêm da mesma comunidade, vêm do mesmo Morro dos Macacos, do Complexo do Alemão, da favela da comunidade da Maré, 98% não está no sistema prisional. Ou seja, algo aconteceu com essas pessoas que viveram essa realidade, mesmo social, e tomaram outra atitude. Eu imagino que muitos desses que estão ali hoje pagando um preço que eu acho que deve ser insuportável viver dentro desse sistema prisional, porque, como você falou muitas vezes, nem julgados foram, nem condenados foram, na verdade, né? Eu acho que está faltando gente para dizer para essa meninada que não é uma boa cometer esse tipo de delito. Mas isso eu acho que tem muito a ver também com o nosso sistema judiciário, né? Que pega um adolescente, uma criança de 12, 13 anos e, por uma infração, digamos, leve, coloca em detenção, em restrição de liberdade, né? Em vez de dar uma oportunidade de cuidar dela, de colocá-la num trabalho, de inseri-la numa escola, inseri-la num curso técnico ou sei lá, algum tipo de atividade que vá ajudá-la a sair disso e não reincidir, não cometer novamente esse crime. Mas isso não acontece. Então, isso mereceria, eu acho que até um outro programa. Essas crianças mais vulneráveis, esses adolescentes mais vulneráveis, tinham que ser cuidados e não trancados. Eles tinham que ser cuidados. Né? É claro que tem algumas situações que tem que ser mesmo com restrição de liberdade, mas a grande maioria são crimes leves, são crimes que você pode investir na recuperação, na ressocialização desses adolescentes, que vão ser os que vão para o presídio depois. Mas a minha preocupação, assim, como nós falamos sobre prevenção, uma vez que você cometeu o delito, você já é réu primário. Não houve prevenção. Eu estou dizendo a prevenção para o crime. A prevenção para o crime é acabar com a miséria, acabar com a pobreza, dar escola para todo mundo, dar escola para todo mundo, dar curso de formação para todo mundo, aí você acaba. Eu sei, mas não só. Talvez não acabe, mas porque a maioria das pessoas que vivem nessa situação que você se referiu são pobres, não têm ensino superior, não têm uma instrução adequada, não vivem bem, a família não tem posse. E muitos também, não cometem crimes. E muitos que deveriam estar lá também, estão aqui em Ipanema, Leblon, Copacabana. Exatamente.
entendeu? Por isso que eu de digo frente que para a praia. Não só. Então. Você tem os criminosos aí quem é pego que moram aqui na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica. Com certeza, os presos são pretos, pobres, né? São esses, né? São também, pretos, né? Não são só esses. Quando você vê alguém de classe média na prisão, na prisão, eu digo branco. Escuta, branco de classe média na prisão, sim, é porque não pagou pensão alimentícia. Sim. Em termos gerais, em linhas gerais, é isso. Mas um negro de classe média também não é preso com a mesma facilidade. O que você vai ver, assim, eu ouço muito... muito mais facilidade do que um branco de classe média. Sim, mas eu ouço assim, muito assim, o sistema prisional é para levar negro. Aí você pega, quem é que está na rua? Eu ando muito na rua, de manhã, de dia, de noite, por causa do meu cachorro. Quem é que está na rua catando lata? Que hoje eu acho uma profissão super digna. Quem é catador? É o negro. Quem é que mora na rua, na sua grande maioria, no Rio de Janeiro, pelo menos? Deve ser assim na Bahia, não deve ser assim em Santa Catarina, porque não tem tanto negro. Mas quem é que mora na rua hoje é negro. Né? Então você tem quem menos tem representação na Câmara, nos parlamentos todos, são os negros. Então, o fato de você prender negro mais, você está prendendo realmente os que são mais expostos a estarem aí no mundo do crime, que estão na rua, que estão... Os que tiveram menos oportunidades. Exatamente. Então, a questão é essa, é dar oportunidade para a pessoa não seguir esse caminho. Mas o que tem hoje é uma falta de oportunidade. E uma vez que ele é preso, ele dificilmente se livra desse estigma. Ele não consegue trabalho, ele não consegue se reinserir em nada. Porque você não vai dar um emprego doméstico para uma pessoa que saiu da prisão. As pessoas resistem, têm medo, né? Então, já cria um estigma. Mesmo que ele tenha ter sido absolvido depois. Só o fato dele ter sido preso. Nós trouxemos aqui, como eu mencionei, o Daniel Souza, que veio falar sobre população em situação de rua. Não estamos falando sobre crime. Daniel, qual é o percentual de pessoas que o seu grupo que atende pessoas em situação de rua atende? 80% são negros. Então não é só no presídio, não é só o crime que é associado ao negro e nem a polícia que só pega negro. É a pobreza. 80% das viventes de rua e são na tuberculose também, porque é associada à pobreza, é associada à falta de oportunidade. É um indicador social, né, a tuberculose. Me fala nós temos uma divisão de tuberculose no Brasil, 2/3 homens, 1/3 mulher. No sistema prisional tem diferença? No sistema prisional, se você for fazer a comparação... O número de mulheres presas é muito inferior ao de homens, né? Mais ou menos assim, como se fosse por 100 mil. 4 a 5% do número de presos são mulheres, né? Mas 4 a 5% só? 96% são homens. 4 a 5% são mulheres. Isso tem aumentado um pouco, era menor, agora está em torno de 5,5% talvez. Mas em relação à tuberculose, como o número é menor, né? Números absolutos o número absolutos vai ser menor. Mas a tuberculose normalmente, mesmo na população geral, ela é menos frequente nas mulheres, né? E os presídios, e o presídio de mulheres também, normalmente eles não são superlotados como os masculinos, né? Não que eles não sejam, mas eles são digamos, uma superlotação leve, né? Não é tão, as celas não são tão grandes, não há tanta aglomeração, né, quanto nos masculinos também. Então, as condições de encarceramento das mulheres, nesse aspecto, falando da tuberculose especificamente, elas são menos favoráveis à transmissão. Associa ao fato das mulheres também terem menos doença e serem menos numerosas, né? Mas a mortalidade por tuberculose, por exemplo, nas mulheres, ela é maior nas mulheres presas do que nas mulheres livres, né? Como é que se explica? A mortalidade? Ser maior. A mortalidade, eu entendo a mortalidade como falta de acesso ao diagnóstico, né? A mortalidade, ela está diretamente ligada à falta de acesso. Demora no diagnóstico.
A tuberculose, ela não mata de um dia para o outro, a não ser uma hemoptise volumosa, né? Mas antes da hemoptise volumosa, você tem sempre algum hemoptóico. Então, não é assim. A tuberculose não mata de repente. Mas essa falta de acesso da mortalidade da mulher no presídio, você está se referindo a ela ter entrado com tuberculose, não ter sido feito diagnóstico, ela ter desenvolvido a doença lá dentro e não ter feito o diagnóstico? Em relação às mulheres, eu não sei te dizer esse dado. A gente nunca estudou a fundo as mulheres, né? Porque justamente como a situação dos homens é tão grave, né? É tão grave que a gente... E são tão numerosos, são tantas unidades prisionais, que a gente focaliza uma coisa que eu sinto falta, Alexandra, não sei se vocês estão trabalhando isso, é o seguinte, eu trabalho com tuberculose a nível ambulatorial desde 1980, desde 81, quando eu voltei da França. Eu fui para o Curicica e saí em 2016, né, que eu fiquei lá 36 anos. E agora estou em Duque de Caxias há 3. Então eu tenho uma experiência de atender pessoas que passaram pelo sistema prisional de muitos anos, de décadas. Eu não me recordo de uma vez que um dos egressos tinha dito assim, não, eu fui muito bem acompanhado. Ou então, eu fiz na hora que eu saí, eu fui muito bem orientado do que eu tinha que fazer. Eu recebi um relatório para eu apresentar a unidade, qual a unidade que eu iria me... Normalmente, eles são soltos no sentido literal da palavra. Não, deixa eu fazer uma outra consideração, rapidinho, para a gente, daqui a pouco precisamos encerrar a nossa conversa, infelizmente. Mas outra coisa é dizer assim... muitas vezes não me davam remédio e o agente ficava com a cartela do remédio batendo na grade, dizendo, olha aqui, não vou dar para vocês não. Vocês não merecem tomar remédio. Quer dizer, mudou essa relação dos agentes com os pacientes. Eles estão entendendo também que eles têm os internos têm direito humano. Eu acho que tem exceções, né? Mas eu acho que isso aí progrediu bastante. Né? A questão da informação dos policiais penais em relação à tuberculose, em relação ao próprio risco ao qual eles estão expostos, fez com que houvesse a informação deles sobre a doença fez com que houvesse uma mudança de atitude. Há muitos anos atrás, quando eu entrei no sistema... Pode ligar. Eu viro e mexo e deixo o telefone com som também. Fica tranquila. A gente, há muitos anos atrás, a gente tinha essa história aqui no Rio de Janeiro. Lá, quando eu entrei no sistema em 98, tinha isso. Eles faziam, os agentes penitenciários na época, né, faziam aquela revista de cela e jogavam os remédios, qualquer remédio, analgésico, tuberculose, AIDS, tudo jogava fora. Né? Mas houve um investimento na questão da informação. Isso aí, eu acho que praticamente hoje, se existe, é bem pouco, bem localizado. Porque né? As coisas que a gente tem visto dos agentes de segurança de pessoas de fora, né? Não do sistema. Em São Paulo, por exemplo, a postura dos agentes tem sido a pior possível. Né? Fico imaginando se eles estivessem dentro de um sistema, como é que esses policiais não estariam agindo. Né? De rua, né? Não, mas no sistema, é diferente, o treinamento que esses agentes receberam é outro. É diferente, porque, na verdade, a categoria foi transformada em policial penal agora, né? Recentemente, alguns anos, né? 2 anos, sei lá. Eles nem eram da Secretaria de Segurança? Não, eles eram da administração penitenciária, alguns estados é segurança, outros justiça, mas eles não eram policiais, no sentido de haver um treinamento como um policial, porque, na verdade, eles fazem a custódia dos presos, né? Eles não têm a ação policial de rua, né? E pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, eu acho que atualmente os últimos concursos já tem entrado muitos policiais com um nível superior, com uma formação, né, maior. E eu acho que agora até uma exigência, não sei se não tenho muita certeza disso. Mas em relação à porta de saída dos casos de tuberculose do sistema, esse é um grande desafio, né? Porque, na verdade, quando chega o alvará de soltura, o sistema tem que liberar o preso imediatamente. Imediatamente.
Atualmente, com as equipes... Não, peraí que eu tenho que agendar a sua consulta no posto de saúde. Não pode. Então, pode ser de dia, de noite, né? Então, de 2023 para cá, com as equipes de saúde prisional, que tem um horário mais alargado, né? De 9 às 5, 9 às 4, aí a chance de ter profissionais de saúde quando ele sai é maior, né? Mas mesmo que tenha... Você imagina, você está preso, chega seu alvará, você quer conversar com um profissional de saúde? Claro que você não quer, você quer ir para a rua, você não quer perder seu tempo ali. Mas talvez tenha que ser feito um planejamento prévio, né? Não, mas e não existe, justamente. Não existe por inúmeras questões relacionadas à segurança e questões do judiciário. Nisso, e do judiciário, a gente não sabe. A equipe de saúde não sabe se o preso está para sair, não está para sair, se vai ser transferido. Você sabe onde ele mora? Não sabe? Não, peraí. A questão, quando você sair, vamos por partes. Pois saúde é tal. Não, vamos por partes, olha só. A questão da saída, o profissional de saúde não tem o menor conhecimento, nem pode se planejar, tá? Então, para resolver isso, tem que haver uma conscientização dele durante o tratamento, para que ele tenha as informações, para que ele tenha as informações necessárias, ele saiba que tem que procurar, ele tem que saber a data que ele tem que terminar o tratamento, onde ele vai procurar. Né? Então, isso é isso deve ser feito assim, deveria ser feito assim. Porque quando você notifica o caso de tuberculose, ali você tem que pôr, é obrigatório você botar o endereço da pessoa. Mas aquele endereço nem sempre é um endereço. Bom, aí também. Então isso aí é outro problema. Outro problema. Você, até o município... Não, a tua experiência para mim é ótima. Até o município do Rio faz isso, né? Comunica a unidade de saúde do endereço que ele tem, mas nem sempre aquele endereço. Muitas vezes dá endereço da mãe, da tia, da avó, e não é necessariamente o que ele mora, né? Porque muitas vezes ele não tem interesse que eu já recebi pacientes que saíram do sistema hoje tratando e chegaram em mim 3 meses depois. Sim, isso acontece. A gente que não está lá do outro lado dá uma dó do caramba e dá uma mas os caras não podiam orientar melhor esse paciente. Não pode. Mas agora eu estou te entendendo. Pode, mas teria que ter... Pense nisso, vocês já estão pensando em porta de saída. Vocês já estão pensando. Isso sempre se pensa, mas acontece que, por exemplo, tem a ideia de ter uma carteirinha, né? Como tem no posto de saúde, né? Sua próxima consulta, não sei o quê. Vai com a consulta mas agendada. mesmo isso é um problema, porque você tem que botar de onde é que ele está saindo. Nem sempre ele quer dizer de onde ele está saindo, né? Você não pode botar um encaminhamento sem uma unidade de origem. Então, às vezes você até dá uma receita, alguma coisa para ele. Eu sempre, quando eu atingia ainda na rotina, eu fazia isso. Botava uma receita com a data do início e a data do término do tratamento, né? Falei, você guarda, dá para sua família guardar. Às vezes pode ter funcionado. Olha só, a gente lançou um monte de ideias aqui, talvez a gente precise fazer até um segundo programa, quando o seu projeto avançar. A Wilterman e Biasi e Andréia não disseram de onde estavam falando. Você perguntou se não era muito tempo, né? 1h45 minutos, estão faltando 2 e tinha tanta coisa para falar ainda. Mas eu queria o seguinte, no frigir dos ovos, você desce assim, você tem 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio, 2 minutos para falar. O que você recomendaria se você tivesse o poder hoje, a vara de condão? Vamos mudar o que está acontecendo no sistema prisional em relação à tuberculose. Em 2 minutos, quais seriam as principais pontos? Então, aumentar o acesso ao diagnóstico, aumentar a informação das pessoas presas e dos policiais penais em relação à tuberculose. A pessoa que está presa tem que saber quais são os sintomas, tem que saber como é o tratamento, mesmo que ela não tenha doença, para ela ficar alerta. Os familiares têm que estar de olho também, porque às vezes a própria pessoa presa, a tuberculose é insidiosa, né? Ela vai ali devagar, vai chegando devagarinho e você nem sempre valoriza. Mas a pessoa que visita, uma vez por semana, uma vez por mês, ela se dá conta, você emagreceu, você está tossindo. Isso. Então, o familiar tem informação. Mais que na semana passada. O familiar tem informação fundamental, porque ele vai chamar familiar, atenção. O próprio interno. O que mais que você isso recomenda? É informação. E estruturar os serviços de saúde prisional com equipamentos de ponta, com a tecnologia, incorporar a tecnologia, como a gente está fazendo aqui no Rio, com a unidade móvel de raio-x, o screener de massa, quer dizer, radiografar todo mundo uma vez por ano,
ficar em cima do diagnóstico, colher o escarro, insistir, mesmo aqueles que não têm sintoma, insistir, coletar, porque você confirma, 90% dos nossos casos são confirmados em pessoas assintomáticas. Então, isso é uma coisa importante. Importantíssimo. Né? Porque o teste que se tem hoje, o teste rápido molecular, ele é excelente. A tecnologia de imagem é excelente, né? E com a questão da inteligência artificial, você dá uma certa agilidade no processo, né? Que é fundamental. Então, dotar os sistemas penitenciários de tecnologia para permitir o diagnóstico e a informação. Falou? Acabou. Depois eu anoto. O programa acaba e depois eu... Já acabou? Já desligou, Geraldo? Depois eu ponho o contato que você queira dar. Depois eu ponho na edição do programa, tá bom? Tá bom, beleza. Muito obrigado, Alexandra. Me achará. Agradeço. Passar esse sábado aqui com a gente. De verão. Geraldo, obrigado. Povo que nos ouve aí, divulguem o programa, por favor. Espero que as pessoas tenham compreendido a importância de controlar a tuberculose no sistema penitenciário para controlar na população geral também, né? Exatamente. Que é uma via de mão dupla. Esse é o objetivo do programa.